Caros amigos, quero cumprimentar o vice-presidente do CDS-PP, Dr. Nuno Melo, nele todos os dirigentes do CDS-PP e do PSD que têm acompanhado esta nossa caminhada ainda neste tempo pré-eleitoral, mas no momento em que sabemos que nos aproximamos a grande velocidade da altura decisiva em que os portugueses terão de fazer escolhas importantes para o futuro. Quero também, no entanto, cumprimentar todos os autarcas que aqui estão presentes, porque este é também um almoço que foi concebido para que nós pudéssemos dar um testemunho direto aos nossos autarcas das freguesias, dos municípios, dizia eu, dar um testemunho direto do grande apreço que temos não apenas como dirigentes partidários, mas sobretudo como responsáveis do Governo de Portugal pelo trabalho extraordinário que todos os autarcas em Portugal conseguiram realizar para ajudar o país a vencer as dificuldades e a virar a página da recessão e a entrar num caminho de equilíbrio e de crescimento da nossa economia. Não é apenas um verbo de encher. É uma realidade. Nós sabemos hoje que as nossas autarquias deram um contributo líquido positivo para que Portugal controlasse as suas contas públicas, para que o Estado fosse visto como uma pessoa de bem que paga a horas, para que todos aqueles que, por razões várias, criaram desequilíbrios financeiros ao longo de anos, que podiam penalizar excessivamente as populações de determinados concelhos, viram criar um mecanismo solidário entre todos os municípios para ajudar aqueles que mais precisam a reequilibrar-se. Tudo isto esteve presente no trabalho das autarquias. Significa que elas conseguiram mostrar equilíbrio aonde no passado o Estado as incentivava a não fazerem contas, conseguiram mostrar-se solidárias umas com as outras, quando tanta gente na nossa oposição reclamava solidariedade cá dentro, mas depois não a queria exercer para outros países que precisavam dela, e nós também contribuímos para essa solidariedade, nomeadamente em relação a países como a Grécia, que beneficiaram da nossa ajuda. As autarquias contribuíram também neste tempo para que a dívida pública, a dívida do Estado, diminuísse. Não foi nenhuma façanha de nenhum município em particular. Quero dizer-vos, já aqui foi referido há pouco pelo Dr. Álvaro Amaro, os municípios portugueses, em média, conseguiram desendividar-se, baixar, portanto, a sua dívida em bem mais do que 30%. E hoje posso dizer-vos que no ano que está a decorrer e em que a dívida do Estado está a descer, e está a descer há 3 trimestres, e por isso não me surpreende que este ano se volte a comunicar a Bruxelas que a dívida de Portugal voltou a descer e vai continuar a descer até ao final do ano, que nesse resultado de menos dívida que temos o contributo positivo
de muitas e muitas autarquias em Portugal que deram o exemplo, o bom exemplo de que é possível prestar serviços de qualidade públicos aos portugueses sem aumentar a dívida. Mas deixem-me, além deste testemunho direto aos autarcas, dizer a todos os portugueses que hoje nos apresentamos nesta campanha para as eleições com um passado e um presente, que estamos disponíveis para confrontar com os nossos concorrentes, mas temos também um futuro, uma visão do futuro, do que pode estar ao nosso alcance a seguir a estas eleições, se nós pudermos levar para diante esta maratona, porque foi uma maratona. O que iniciámos há 4 anos atrás não foi uma corrida de 100 metros a pensar em cada eleição de cada ano. Foi uma maratona a pensar no futuro de Portugal. Se nos deixarem continuar esta maratona, nós diremos aos portugueses qual é a visão que temos do futuro para o país. Dizia-vos que temos um passado e um presente para mostrar. Esse passado tem uma origem. Nós começámos a governar no mesmo mês em que tínhamos de preparar a primeira reunião com a Troika que os socialistas precisaram de chamar para poder garantir ao país o acesso ao financiamento sem o qual o Estado estava impotente para garantir a satisfação das necessidades mais básicas dos cidadãos. Nessa altura, nós percebemos bem, os portugueses todos perceberam bem, o que tínhamos à nossa frente e qual era o nosso ponto de partida. Todos sabemos, nos lugares que ocupamos, nas nossas empresas, nas nossas associações, no país, nós sabemos que não podemos escolher tudo o que queremos. Ninguém pode escolher tudo o que quer. Mas há uma diferença grande entre ter uma margem de liberdade de escolha ou dizerem-nos: tens aqui este cheque para gastar, mas as condições são estas. E ou aceitas as condições e tens o dinheiro, ou és livre, farás como quiseres, mas o dinheiro não tens. Quando um país chega à situação de ter a irresponsabilidade governativa de confrontar os cidadãos com este abismo que é ou é como nós dizemos ou não há dinheiro, o mal não está nas condições que nos põem. O mal, a irresponsabilidade, é deixar o país chegar a esta situação, é governar de maneira a não ter os meios indispensáveis para podermos escolher com liberdade o nosso caminho. É por isso que tenho dito, muitas das coisas que fizemos nestes anos, sobretudo nos primeiros anos do nosso mandato, não decorrem do nosso gosto, de uma escolha inteiramente livre, decorre das condições que tínhamos. O choque com a realidade, para quem estava no governo e para os portugueses, foi um choque muito duro. Mas nós fizemos o que era preciso. Nós já tínhamos visto, eu já tinha visto como Primeiro-Ministro, o que estava a acontecer na Grécia e o que estava a acontecer na Irlanda. Nessa altura, na Irlanda, os maiores partidos uniram-se para dar força a um governo que levasse por diante uma ação decidida para ultrapassar a crise, para impedir
a sangria de quadros que estava a acontecer na Irlanda e a sangria financeira, normalmente, do que aconteceu associado aos bancos irlandeses. Os principais partidos na Irlanda, notem bem, uniram-se para que o país pudesse superar as dificuldades. E depois olhámos para a Grécia. E nessa altura, o primeiro-ministro grego dizia, eu lembro-me bem, porque o ouvi no Conselho Europeu, com estas condições nós não conseguimos. Temos de reestruturar a nossa dívida, temos de negociar um novo memorando. Foi nessa altura que a Grécia teve um segundo resgate. E logo a seguir a esse segundo resgate, esse primeiro-ministro percebeu que não tinha condições para se manter no lugar e demitiu-se. E a seguir a esse veio um outro. E a seguir ao outro, outro veio. E houve novas eleições. Nova faceta se iniciou. E durante os meses em que a Grécia se irisou, não veio apenas outro governo, veio outro resgate. O terceiro. Escuso de vos dizer que aqueles que tinham dinheiro, os mais abastados, esses protegeram-se bem colocando o seu dinheiro fora do país. Mas aqueles que não tinham forma de fugir, os mais vulneráveis, os mais fracos, a classe média, essa ficou na Grécia com um terceiro resgate, com austeridade para os próximos 3 anos, depois de terem andado 5 anos a mudar de governos, a dizer que o que era preciso era crescer, que não se conseguia cumprir, que não havia forma de resolver os problemas. Eu, nessa altura em que percebi bem o que se estava a passar, não tive dúvidas. O que eu queria não era chegar às eleições de 2015 a desculpar-me perante todos os portugueses, dizendo-lhes porque é que não tínhamos conseguido. Se nós, no governo, o PSD e o CDS-PP, se eu e o Dr. Paulo Portas não tivéssemos escolhido pôr sempre à frente de tudo o interesse do país, porque sem isso não teríamos hoje o futuro para os portugueses de mais confiança e esperança que felizmente temos. Se nós não tivéssemos feito isso, hoje podíamos ter muitas razões para nos desculparmos, mas o falhanço desse governo não teria desculpa para os portugueses. Foi porque pusemos o interesse do país acima de tudo que hoje podemos olhar para os portugueses dizendo-lhes: não fizemos tudo o que queríamos. Chegámos a fazer muitas coisas que em circunstâncias normais nunca faríamos. Mas há uma coisa que nenhum português nos pode dizer: que o nosso falhanço no governo levou Portugal para o buraco, que Portugal falhou porque nós não tivemos o sentido de responsabilidade de tirar Portugal do buraco em que os socialistas o meteram, porque nós não tínhamos tido a coragem de tomar as medidas que eram necessárias. É por isso, portanto, que hoje temos um presente claro, que está à vista dos portugueses. Nós temos, contra tudo o que foi vaticinado, um orçamento que se cumpre, um déficit a baixar, um resultado perante o estrangeiro pelo 3º ano consecutivo positivo, que é como quem diz, não nos estamos a endividar perante o estrangeiro, pelo contrário, a nossa economia está a crescer e, se é verdade
que está positiva já há 7 trimestres, é verdade também que ela está a crescer há muito mais. Nós afundámos-nos e batemos no fundo da piscina em 2012. 2011 e 2012 foram os 2 anos de recessão que estavam escritos no memorando, ainda não tínhamos tomado posse. Talvez não fosse mal a falta de memória que por vezes existe em alguns dos nossos adversários ser reavivada lendo apenas aquilo que eles próprios escreveram e comprometeram. Quando esta coligação assumiu o governo, o que estava previsto no memorando era que 2011 e 2012 fossem anos de recessão. Quer dizer, em que a economia ia andar para trás. Já estava lá escrito antes de decidirmos, fosse o que fosse. Mas a partir do primeiro trimestre de 2013, nós que tínhamos batido no fundo da piscina, começámos a vir ao de cima. E começámos a crescer até pormos a cabeça fora d'água e respirarmos, como aconteceu plenamente a partir do ano de 2014. E em 2014 e em 2015, a nossa economia cresceu com mais vigor, criou mais emprego e, sobretudo, fez estas 2 coisas sem mais endividamento. Estes são os resultados que nós podemos apresentar. Muitas vezes eles são encarados como banais. Quer dizer, ainda há 1 ano e meio, os nossos adversários diziam que nós íamos ter outro resgate. Há 1 ano e meio. Hoje, acham que o facto da economia estar a crescer não tem grande significado, devia crescer mais. Não é só a propósito do crescimento da economia que eles adotam esta postura. Reparem bem, os socialistas em Portugal, é conhecido de todos, não vale a pena reescrever a história, fizeram parcerias público-privadas, rodoviárias, que atingem em responsabilidades para o futuro quase 25 mil milhões de euros para os próximos 30 anos. Muitas delas altamente questionáveis. Sabemos hoje que teríamos conseguido desenvolver o país em acessibilidades, provavelmente gastando apenas uma parte deste dinheiro. Não precisávamos de nos ter empenhado desta maneira. Mas o que aconteceu? Aconteceu que quando nós renegociámos esses contratos e cortámos 7 mil milhões de euros nesses contratos, que foi poupança para os portugueses nos próximos 30 anos, vamos pagar menos 7 mil milhões de euros nesses contratos. O que é que disseram aqueles que os fizeram? É pouco. Deviam ter cortado mais. Nestes anos, pagámos muitas dívidas na saúde aos seus fornecedores. Dívidas que o Estado tinha às instituições de solidariedade social e que, se não tivessem sido pagas, elas não teriam conseguido realizar o trabalho estupendo que fizeram para ajudar o país e os portugueses mais vulneráveis durante a crise social. Pagámos dívidas nas empresas públicas. Não fizemos outra coisa nestes anos senão andar a pagar as dívidas e a meter a casa em ordem. E durante estes anos, os nossos adversários olharam para cada bom resultado que nós alcançávamos como se fosse mais uma espinha
mais uma dificuldade para o resultado eleitoral que eles próprios ambicionavam. Nestes anos, não conseguimos que o maior partido da oposição estivesse disponível para nenhum acordo de regime, para nenhuma medida mais importante para os portugueses que precisasse de dar estabilidade, longevidade na sua existência. Houve uma exceção, houve um caso em que conseguimos que o Partido Socialista dissesse: sim, senhor, nós associamo-nos a esta reforma. Foi a reforma do IRC. Essencial para nós recuperarmos mais investimento, portanto, para termos mais confiança dos investidores, para criar empresas, para criar emprego, para a economia crescer. Como não podíamos, de um ano para o outro, simplesmente garantir que as taxas de imposto ficassem logo ao nível que nós pretendíamos, dissemos: vamos fazê-lo durante um horizonte de 6 anos. Nos próximos 6 anos, vamos deixar de ter uma das mais altas taxas de imposto sobre as empresas que criam emprego e investimento na Europa, para passar a ter, não direi a segunda ou terceira mais baixa, mas uma das mais baixas da Europa. E na altura, os investidores acreditaram que finalmente tinha havido um sentido de responsabilidade e de Estado no Partido Socialista para que esta reforma pudesse durar os 6 anos que tínhamos previsto. Mas bastou, talvez por impaciência depois das eleições europeias, que o novo líder do Partido Socialista chegasse ao poder socialista para que a palavra dada por esse partido fosse alterada. E agora já não há acordo para o IRC. E agora não há acordo para o IRC porque o Governo não cumpriu a sua parte, fiquei eu a saber desde ontem. Como se todos os anos não tivéssemos cumprido aquilo que dissemos. Baixámos 2 pontos percentuais em 2014, baixámos 2 pontos percentuais em 2015 e vamos baixar 1 ponto percentual todos os anos em 2016, em 2017, em 2018 e em 2019. Deixem-me dizer-vos, tenho pena, sinceramente, tenho pena que não tivesse sido possível uma convergência de esforços com o principal partido da oposição ao longo destes 4 anos. De cada vez que nos aproximávamos daquilo que queríamos, que era ter a nossa economia a crescer, o emprego a retomar, menos força tinham os líderes e os dirigentes do Partido Socialista para fazer compromissos. Por que é que há de ser assim? Por que é que os partidos se hão de comportar de modo que o que aconteça de bom no seu país seja para eles um mau resultado para as eleições? Não tinha de ser assim. Podia ser bom para todos. Mas para poder ser bom para todos e para não ficar ninguém a reclamar a autoria dos bons resultados, seria preciso que todos ajudassem, que todos se comprometessem. Não foi por falta de disponibilidade do Governo que isso não aconteceu. E devo dizer-vos, fico sinceramente chocado, mesmo sabendo que estamos em campanha eleitoral, em que, portanto, é natural que as diferenças entre os partidos se realcem mais do que aquilo que eles possam ter de comum. Mesmo sabendo que estamos em campanha eleitoral, eu fico chocado por ver alguém
que é candidato a primeiro-ministro, que diz que quer ser primeiro-ministro, não ter a disponibilidade, a humildade de pensar no país e dizer, sem hesitar e sem pestanejar: no dia a seguir às eleições, sentamos à mesma mesa a discutir a reforma da segurança social, porque esse é um tema que interessa a toda a sociedade portuguesa, aos jovens, aos ativos e aos pensionistas. Interessa a todo o país. Como é que uma coisa que tem este alcance, que interessa a toda a gente, não merece o mínimo de disponibilidade de quem se candidata a primeiro-ministro para discutir? Eu, como primeiro-ministro, estive sempre disponível para discutir com toda a gente, com os que gostam e com os que não gostam de mim, com aqueles que me querem apoiar e com aqueles que em cada ocasião me querem vir dizer que não me apoiam e que eu não contarei com o apoio deles. Nunca deixei de conversar com ninguém. E no pico da crise, liderei um governo de 2 partidos que conseguiram celebrar um acordo de concertação social que mobilizou a maior central sindical responsável, que é o GT, e todas as organizações empresariais. Não foi de certeza por serem do PSD nem do CDS-PP. Foi porque souberam dar uma lição de sentido de Estado e de futuro para Portugal à nossa oposição, que preferia ver Portugal a ficar no buraco do que ter um governo que pudesse apresentar bons resultados aos portugueses. Esta questão é da máxima importância. Nós dissemos: precisamos de ter uma reforma da segurança social que dê confiança aos portugueses. Sabemos que falta dinheiro no sistema de pensões e por isso dissemos: temos de reforçar o sistema de pensões em pelo menos 600 milhões de euros. E estamos inteiramente disponíveis no quadro da concertação social e no diálogo com o principal partido da oposição para encontrar soluções de financiamento para a segurança social. Quer dizer, forma de garantir que as pensões dos pensionistas atuais e dos futuros pensionistas serão pagas. Isso é essencial. E não me parece aqui entre nós que seja uma coisa tão difícil assim. O Partido Socialista, no seu estudo eleitoral, prevê várias formas de financiamento para a segurança social que totalizam muito mais do que 600 milhões. Portanto, não é isso, com certeza, que nos impedirá de chegar a um resultado garantindo que não precisamos de cortar nas pensões que estão em pagamento. Nós podemos chegar a esse resultado. Mas reparem, disse-o há pouco o Nuno Melo, e bem, o que é que está a acontecer? É que o principal partido da oposição não só diz que não está disponível para fazer um entendimento que salve as pensões, como ainda quer pôr em risco, não é daqui a uns anos, é já no próximo ano, o pagamento das pensões atuais, na medida em que vai retirar mais de 5.500 milhões de euros ao financiamento da segurança social, com a baixa da TSU, das contribuições dos trabalhadores e das empresas. Quer dizer, não está disponível connosco para resolver o problema do financiamento. Não está disponível para apoiar a nossa proposta, que é de salvaguardar as pensões em pagamento, mas para futuro evitar que o Estado tenha de pagar
pensões milionárias de muitos milhares de euros aos mais beneficiados e não se importa de pôr em risco aquelas prestações que são não contributivas, quer dizer, que estão normalmente associadas aos mais baixos rendimentos, e de pôr em causa o pagamento das atuais pensões da classe média portuguesa. Isto não se entende, não entendo de maneira nenhuma. Mas insisto numa questão que é muito importante, mas muito importante mesmo. Começamos a aperceber-nos que há várias propostas que não estão bem explicadas no Partido Socialista. Convém que um partido que ambiciona chegar ao governo do país explique com transparência o que quer. Nós precisamos de saber exatamente o alcance daquilo que foi proposto e estudado com cuidado. E, na verdade, passam-se as horas, passam-se os dias e essa explicação não vem. Não vale a pena. Nós não deixaremos nem um dia que o Partido Socialista se comporte de maneira a não responder com clareza por aquilo que está no seu programa. E tem de esclarecer, porque o assunto é sério demais, tem de esclarecer bem o alcance das propostas que tem feito. Mas deixem-me repetir o que disse frente a frente com o Dr. António Costa. Eu não sei se vou ganhar ou vou perder as eleições. Ninguém com humildade democrática pode dizer que sabe o resultado das eleições. Eu estou aqui para dizer aos portugueses que a visão que tenho do futuro do país e as provas que mostramos neste governo, com esta coligação, nos dá força, ânimo, alma para continuar a trabalhar mais 4 anos pelo futuro do país e por um futuro melhor e mais digno para os portugueses. Mas eu não sei qual vai ser a escolha dos portugueses. Estas eleições não estão decididas, nem nas sondagens, nem em sítio nenhum. Elas serão decididas no dia das eleições. E por isso eu volto a dizer, quer as ganhe como gostaria, quer não as ganhe, eu estarei no dia seguinte, como já estive quando liderei o PSD na oposição, para encontrar uma solução que seja partilhada pelos partidos do arco da governação para salvar e reformar a nossa segurança social. E esta, creio eu, é a única maneira de alguém que é Primeiro-Ministro e que tem a obrigação de governar para todos os portugueses e não apenas para aqueles que votaram nele, deve adotar, seja em campanha eleitoral, seja todos os dias a governar. Quero concluir dizendo, nós estamos agora, finalmente, com balanço, engrenados no crescimento da economia e do emprego. E nenhuma sociedade consegue maiores níveis de justiça social se não tiver crescimento e se não tiver emprego. Por maiores que sejam as preocupações de equidade, e nós tivemos todos os dias essas preocupações. Quando vivemos em dificuldades, por maiores que sejam as preocupações, não há sociedade justa que se possa atingir se não conseguirmos gerar crescimento e emprego. Mas deixem-me dizer-vos, nós hoje temos razões para acreditar que podemos fazer mais do que isso. Porque a crescer e a criar emprego já nós estamos. Agora o que é importante é qualificar esse crescimento
e esse emprego, e com isso garantir duas coisas muito importantes para o futuro: que esse crescimento da economia e do emprego esteja acessível a todos e não apenas a uma parte. E que, portanto, nós possamos dedicar os próximos anos não apenas a melhorar o estado da nossa economia, mas a combater as desigualdades sociais e económicas que existiram e se acumularam em Portugal durante muitos anos, não foi nos últimos 4, foi em muitos anos, e que nós não podemos pactuar com a sua persistência depois de 41 anos de democracia. Teremos de dedicar os próximos anos a combater as desigualdades e a pôr a economia ao serviço de todos e não apenas de uma parte dos portugueses. E temos também de ter portugueses para assegurar o nosso futuro. Porque é disso que se trata. Nós estamos na Guarda, que é um dos distritos e das cidades que se situa em territórios de baixa densidade. Quer dizer, territórios que cada vez menos têm gente, apesar dos bons equipamentos que vão conhecendo. Ora, é muito importante estejamos na baixa densidade, que tem, no entanto, um elevado potencial de crescimento, como eu pude constatar hoje na visita que fiz ao Instituto Politécnico da Guarda e a empresas de referência mundial que aqui estão estabelecidas. Olhemos para estes territórios, ou olhemos para as grandes áreas urbanas, nós temos menos população a cada ano, e não é só por causa daqueles que escolhem outros países para trabalhar. É porque cada vez nascem menos crianças no nosso país. Nós temos de inverter essa tendência. Nós já começamos a fazer muito para inverter essa tendência, mas se queremos ter futuro, não temos de ser apenas determinados a seguir a estratégia que iniciámos há 4 anos. Se queremos ter futuro, temos também de ter um Estado e uma sociedade mais amiga das famílias e mais amiga das crianças. E é esse também o objetivo prioritário que teremos nos próximos anos. Pôr o país a crescer para todos e com mais portugueses a nascer nos próximos anos, para que Portugal, como velha nação que é, possa ser uma nação com futuro na União Europeia e no mundo. Conto convosco para continuar esta maratona que todos os dias traz mais pessoas connosco, mais gente decidida a não querer que o nosso partido, que o nosso país e os partidos que sustentam esta coligação possam ser arredados de um caminho de crescimento e de prosperidade. Cada vez são mais em Portugal aqueles que não querem andar para trás, que querem seguir em frente com mais esperança e com mais confiança. Conto convosco, com todos vós, para mobilizar em Portugal uma participação absolutamente exemplar nas eleições que temos à nossa frente. Cada um que escolha com a liberdade e com mais liberdade que todos lutamos para que tivéssemos nestas eleições. Mas que possam vir escolher para que o caminho que vamos fazer seja um caminho inequívoco, um caminho de todos os portugueses, um caminho de Portugal. Viva Portugal!